Bom, que você não sabe o que é antifragilidade. Acertei? Bom, talvez você imagine pela palavra anti mais fragilidade, deve ser que não é frágil. Aí é fácil, né? Mas será que é isso mesmo? Tão simples? É muito, muito mais. Antifragilidade é algo que pode mudar completamente a forma como você enfrenta os desafios da sua vida. Agora, pense comigo, se você pudesse não só resistir aos momentos difíceis, mas realmente sair deles mais forte? E se em vez de simplesmente suportar as suas adversidades, você pudesse usá-las como um trampolim para o seu crescimento ainda maior? Isso pode soar como uma superpotência, um superpoder. E é exatamente isso que a antifragilidade propõe que seja. Você vai entender que a antifragilidade, como ela se diferencia da resiliência, que é um termo que a gente está mais acostumado, né, a ouvir. E o mais importante, como você pode aplicar isso no seu dia a dia para transformar a sua vida? Pronto para entender como os desafios podem ser a chave para o seu crescimento? Isso parece uma notícia boa, né? Então vamos lá entender isso melhor. Mas antes de falarmos sobre antifragilidade, a gente precisa entender a fragilidade e a resiliência. Fragilidade é simples, né? Algo que se quebra facilmente sob pressão ou sob contato, né? Imagine um copo de vidro. E se ele cair no chão, ele vai se despedaçar. É assim que algo frágil reage quando não suporta o impacto, a pressão, ele se quebra. Por outro lado, a resiliência é a capacidade de suportar esse impacto e voltar ao estado original. É quando o copo cai no chão e não quebra, ou quando você tem uma mola na mão e a mola tá ali, né, pequenininha, você estica, quando você solta ela volta a ser pequenininha. Eu devia ter comprado uma mola para fazer isso. Mas enfim, é assim que é a resiliência, né? As pessoas são esticadas sob pressão, impacto, mas voltam ao seu estado natural quando as dificuldades são superadas. Geralmente essas pessoas, elas voltam ao estado que elas estavam, mas elas não se fortalecem, né? E se eu disser que existe essa terceira opção, que é essa opção poderosa, mais poderosa que a resiliência. A resiliência já é um poder, é um superpoder, né? E a antifragilidade é maior ainda. Isso mesmo. É aproveitar aquilo que nos estica, nos deforma, o que nos faz doer o coração para nos tornar mais fortes. Muitas pessoas já são assim antifrágeis, né? E não é sobre manter-se só forte e resistente, né? Então, ao invés de resistir e esperar a calmaria chegar, a pessoa antifrágil vai além, evolui com essas situações desafiadoras, ela aprende. Diferente da resiliência que traz, né, a ideia de resistência e integridade, de voltar ao estado original, o antifrágil se beneficia da desordem, usa isso para prosperar diante das incertezas, do acaso e dos agentes agressores, que com certeza existem aos montes na nossa vida, né? É como os nossos músculos. Quando a gente vai para a academia fazer exercício, a gente exercita os músculos e eles sofrem microlesões. E além, eles não voltam ao estado original, eles se fortalecem para que você possa depois continuar exercitando e continuar fortalecendo seus músculos. É esse o ponto, né? Algo antifrágil se adapta, se desenvolve, cresce em cenários difíceis. E da onde que veio esse conceito? Ele veio de um livro. O livro se chama Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, de Nassim Nicholas Taleb. E nesse livro, o autor ele fala sobre a necessidade das incertezas e adversidades para transpor e evoluir. Então, muitas pessoas esperam passar, né, pelas instabilidades da vida e permanecer ilesas, intocáveis, ficarem como estavam antes. A pessoa antifrágil busca mais, né? Busca ir além. E essa lógica ela é interessante porque ela rompe com aquele modelo
de que o oposto de fragilidade está em força ou resiliência, que são características, né, de quem consegue de fato suportar as situações extremas sem se alterar. Ao buscar somente essas duas características, força e resistência, você não vai melhorar, né, com aquela situação difícil que você está passando, e vai permanecer no mesmo estado que estava. Se você optar pelo caminho do antifrágil, irá encarar os eventos adversos de frente e irá se aperfeiçoar diante deles, né? E assim vai crescer pessoal e profissionalmente. Ele diz que nós não devemos evitar o caos. Já pensou nisso? O caos aparece, a gente não precisa buscar o caos, mas se ele aparecer, não precisamos evitar. Ai, será que o caos é bom? Então o caos é bom? Será? Talvez, né? Mas ele fala assim, ó, que se esquivar, né, e se proteger de ataques ou de mudanças bruscas, ele pode parecer um caminho seguro, mas não é a melhor opção para o seu desenvolvimento. E segundo o autor, tem muitas coisas que vieram do estresse. Nós aprendemos com o estresse. Porém, a gente dá mais atenção, né, hoje em dia, ao estresse pós-traumático e falamos muito pouco do crescimento pós-traumático, que é uma outra forma de ver as coisas também, né? Tem dois ditados bem legais que afirmam isso, né? O primeiro é que o navio não foi feito para ficar no porto. Você já viu isso? Para que construir o navio, né? Para deixar ele no porto. É óbvio que o porto é mais seguro, mas se o navio ficar lá, ele não vai cumprir o seu objetivo. Então ele precisa se arriscar no mar para cumprir o seu objetivo, né? E o segundo, e eu acho que tem até mais a ver, eu gosto mais, tem mais a ver com antifragilidade, é que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, agora você deve estar pensando, né? Poxa, tá me dizendo que é bom que coisas ruins aconteçam? Não, né? Não é disso. Repito, já falei do caos, não é disso. Mas se trata de aproveitar esses momentos de tempestade para aprender a navegar, para se tornar um bom marinheiro. O antifrágil, ele cria essa consciência da existência de fatores externos. Ele sabe que coisas vão acontecer e que muitas vezes é difícil de prever, são inesperadas, não tem como planejar. E diante desses fatores, encara, né, a aleatoriedade como algo natural e até como fator benéfico, né, que vai te trazer benefícios, sempre buscando aquele aperfeiçoamento. Então, enquanto todo mundo aposta em prevenção de riscos, que não é ruim, é bom, é importante prevenir riscos, óbvio, né? Mas quando o risco não tem como ser prevenido e quando ele aparece, o que dá para fazer? Vamos aproveitar esse momento, né? Vamos crescer e nos desenvolver diante dessas situações. Eu estava pensando aqui, né? A gente está fazendo vídeo para o YouTube e até para a gente conseguir crescer no YouTube, ter mais seguidores, a gente também precisa ser antifrágil em tudo na vida, né? Se a gente quer chegar lá e quer vencer. Então, eu tenho uma pergunta aqui para fazer para você, né? Que eu acho que você já deve estar se perguntando aí. Será que você é antifrágil? Veja só, veja aqui algumas das reflexões, né, que talvez vão te ajudar a pensar sobre isso. Será que eu sou antifrágil? Ao fazer um planejamento na sua vida, você procura considerar a existência de cenários inesperados? Pode acontecer algo que você não está imaginando? Ou você apenas visualiza um mundo ideal? Você prefere os momentos de estabilidade ou instabilidade? Estabilidade parece sempre ser melhor, né? O navio no porto e o mar calmo parecem boas opções. E não estou dizendo que não são. Mas como você encara isso? O caos te assusta ou te motiva? Você enxerga a crise como um problema ou como uma oportunidade? Nos seus projetos, você precisa ter tudo sob controle? Ou você consegue se virar diante do imprevisível?
A gente tem a tendência de querer que tudo sempre vá bem. E isso é normal e tomara que sempre vá, porque é salutar também. Mas se sempre for bem, como é que a gente vai aprender? A vida tem seus próprios caminhos e enfrentar a adversidade como algo normal e aproveitar dela para crescer é um desafio constante na nossa vida. E é interessante a gente entender que o erro é um processo normal. Mas como usar a antifragilidade a nosso favor no nosso dia a dia? Imagine, né, o que na sua vida te fez mais forte. Talvez você já tenha passado por isso, já tenha exercitado a sua antifragilidade em alguma situação. Esse é um grande poder. Agora que a gente sabe o que é essa antifragilidade, e eu vou passar aqui algumas orientações bem práticas, né? Para a gente viver isso, né? Todos os dias, se a gente puder, ou pelo menos quando for mais necessário. Então, como eu já falei, aceite os erros como algo normal e aprenda com eles. Use o seu feedback a seu favor, aquilo que as pessoas estão dizendo, as pessoas em quem você confia e que você ama. Isso é bem poderoso. As pessoas não gostam de feedback porque tem medo, né? Tem medo de achar que não são boas o suficiente, ou que alguém ache que não é bom o suficiente. Quando alguém aponta algo a ser melhorado, isso para você pode ser encarado de uma forma ruim ou pode ser encarado de uma forma maravilhosa, como uma grande oportunidade de crescimento. É a forma como você vê as coisas é que faz a diferença. Sempre se pergunte o que eu posso aprender com isso, né? Imagine, por exemplo, que você acabou de fazer uma apresentação no trabalho e recebeu feedbacks que apontam pontos, né, de melhoria. Muitas pessoas se frustrariam, né, ou se sentiriam desmotivadas. Mas aquele que tem o mindset, né, a crença do antifrágil, vê isso como uma chance de crescimento. Cada falha é uma lição e cada lição nos torna mais preparados. Então não tenha medo. O erro é algo normal, a falha é algo normal e faz parte do nosso processo de aprendizado. Ele em si não torna você melhor ou pior, mas ensina como você pode ir além. Pense num erro recente, como você poderia usá-lo para aprender a se fortalecer? Né? Isso é um trabalho árduo que leva tempo. Tem algumas outras questões, né, que também nos ajudam no dia a dia a nos tornar mais antifrágil. E às vezes, para isso, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Então, um aspecto importante da antifragilidade é se expor a pequenos desafios para se fortalecer gradualmente. Pense nisso como uma academia, né? Que eu já falei, em vez de músculos, você vai fortalecer a sua mente e as suas emoções. Quando você se desafia com pequenas adversidades no cotidiano, você vai aumentando a sua capacidade de lidar com o desconforto e se torna mais preparado para enfrentar desafios maiores, né? Divida o risco e seja flexível. Então, às vezes a gente fica ali sempre preso ao medo, né? Taleb, o escritor que eu comentei, né, ele sugere que tem uma estratégia chamada de estratégia de barra, isso. E a ideia é combinar atividades seguras com algumas de alto risco ou de risco médio, mas com grande potencial de recompensa, né? E como que é isso? Por exemplo, imagine que você tem um emprego fixo e que te dá uma estabilidade financeira, mas usa parte do seu tempo para desenvolver um outro projeto paralelo, algo que você quer muito fazer e que é mais arriscado. Então, você vai alternando, né? Você vai alternando a sua vida e o seu trabalho, que está mais seguro e confortável, com esse trabalho que você quer muito fazer. Tem muita gente que eu conheço que sempre quis ir para o artesanato, mas nunca teve coragem, porque é complicado mesmo você conseguir algo novo, né? Então,
esse é um momento importante que você pode abrir espaço para um crescimento enorme, né? E inclusive ser muito bem sucedido e vai se sentir muito bem, né? É uma forma de se expor ao risco sem colocar tudo em jogo. Mas se você não fizer, depois você vai ficar pensando, puxa, eu poderia ter feito isso, se eu tivesse feito aquilo. O momento é agora, é nesse momento, é o momento que você tem essa oportunidade. Esse é o momento que você tem essa oportunidade, né? Então, você vai equilibrando, né, a sua segurança, aquilo que você já tem, com algo novo. E aí fortaleça-se com desafios progressivos. Assim como os músculos crescem com o tempo, nossa mente e habilidades também se fortalecem quando aumentamos os desafios progressivamente, né? Começa enfrentando pequenos e vai aumentando a dificuldade conforme a confiança e a habilidade crescerem. Então, por exemplo, se o seu objetivo é falar em público, comece falando com um grupo pequeno, primeiro talvez na sua família, depois vai aumentando gradualmente. E a cada desafio você se sentirá mais preparado para enfrentar o próximo desafio, mais confiante e mais forte. Essa progressão é essencial para você desenvolver uma mentalidade antifrágil. E aí eu tenho uma pergunta para você, né? Qual desafio você pode encarar agora que estaria, né? Um desafio que estaria um pouco fora da sua zona de conforto, mas que é alcançável? Pense nisso e corre para o mundo, né? E desenvolva um mindset antifrágil. O segredo da antifragilidade está na sua mentalidade, na sua crença. Então, adotar um mindset antifrágil significa buscar aprendizado constante, ver as falhas como oportunidades, aceitar o desconforto como parte do seu crescimento. E, em vez de encarar uma situação difícil como algo negativo, como um problema, se pergunte como posso usar isso para me fortalecer, para crescer. A mudança de perspectiva é essencial, né? Para que você não apenas sobreviva aos desafios, mas realmente se beneficie deles. Cada vez que você se questionar, você está treinando a sua mente para ver desafios como oportunidades. Isso requer uma mudança interna sua, onde você compromete, busca o aprendizado constante. Pensa aí. Quando você modificou a sua perspectiva sobre um problema e acabou se beneficiando disso? Você lembra disso? Quando foi? Gente, o desafio da antifragilidade, né, é algo muito bacana, porque a vida é cheia de coisas imprevisíveis, né, de desafios. Então, nós não precisamos apenas resistir a eles, resistir ao caos, às adversidades. Nós podemos, né, ir além se estivermos dispostos a aprender e a nos adaptar, né? O ser humano sobreviveu porque se adaptou. Isso está dentro de nós. Então não dá para ficar parado fingindo que não é possível. Nós podemos sim. Realmente isso pode ser uma experiência difícil, mas nós podemos utilizar a nosso favor. Então não se trata mais de sobreviver, mas de prosperar. A antifragilidade nos permite sair mais forte a cada experiência. Pense em como sua vida pode mudar se ao invés de só resistir, você se tornasse mais forte a cada adversidade. Então, aqui vai um desafio nos próximos dias. Identifique uma situação difícil ou desconfortável e pergunte-se como você pode usá-la para se tornar mais forte e use-a como uma oportunidade para se desenvolver. E lembre-se de que o crescimento vem das dificuldades e que cada passo fora da zona de conforto vai te levar mais perto do seu sucesso e do seu bem-estar. Afinal, ser antifrágil é muito mais que suportar, é transformar e evoluir. Então coloque isso em prática, né? E vamos lá, vamos ver o que acontece. Te desejo muito sucesso nessa empreitada. Obrigada por nos assistir. Assina aqui o nosso canal que vai nos ajudar muito e nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau!